Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Estamos apresentando o curso Doutrinas Bíblicas. Hoje nós vamos apresentar a aula de número 5, a Doutrina do Homem. E nós temos alguns objetivos com esta aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, destacar 3 fatos relacionados com a origem e criação do homem. Segundo, citar os 3 elementos que distinguem a natureza do homem. Terceiro, definir a palavra homem. Quarto, mencionar 2 propósitos aos quais o homem foi destinado por Deus. Quinto, alistar 3 consequências da queda do homem. Esses são os nossos objetivos e a nossa aula de número 1 tem como título A Origem e Criação do Homem. Esta é uma questão extremamente complexa, difícil de ser respondida e nós terminamos por, inclusive, estudar outras áreas de conhecimento humano na busca de uma resposta para essa pergunta. O que não podemos fazer é nos situarmos dentro de uma dessas áreas de conhecimento de uma forma unilateral, de uma forma isolada. E, principalmente, lançarmos mão daqueles conceitos das diversas áreas do conhecimento e que estão desassociadas ao ensino que a Bíblia tem a respeito da origem, a respeito dos começos do cosmos e principalmente da vida do ser humano. Existem muitas teorias que procuram ensinar a respeito da origem do homem. Por exemplo, se nos firmarmos apenas na filosofia, nós vamos ver que o filósofo ele afirma ser o homem um ser pensante. O biólogo, para ele, o homem é um ser composto de órgãos, de sistemas. Para o sociólogo, o homem é um ser social por natureza. E a Bíblia, ela não nega nenhum desses conceitos, dessas áreas de conhecimento. É claro que existem, em alguns casos, distorções, como é o caso da teoria de Charles Darwin, a teoria do evolucionismo, que ensina que o homem surgiu de um processo de evolução, havia aquele estágio elementar, inicial de vida, e através dos milênios, através de um tempo enorme, aquele estágio inicial de vida veio a se tornar o homem. Contudo, nós discordamos desse ponto de vista, mesmo porque nem mesmo base científica ele tem. A teoria de Charles Darwin permaneceu teoria, jamais se tornou um fato científico, e ela tem alguns elementos que, ao mesmo tempo, minam com a sua estrutura. E a própria biologia retirou o seu apoio. A teoria de Charles Darwin hoje ela não é tão popular, ela já não tem tanto destaque na comunidade acadêmica e nós, do ponto de vista da Bíblia Sagrada, negamos que tenha havido qualquer espécie de evolução. Nós cremos que o homem foi feito por Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Até o 5º dia da criação, ao final de cada dia, o Senhor dizia, e eis que é bom. E ele simplesmente dizia, haja isto, haja aquilo. Mas quando ele decidiu-se por criar o homem, ali aconteceu algo diferente, algo totalmente distinto. Nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, as seguintes palavras. Acompanhe comigo essa leitura. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse é um texto, repito, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra utilizada para Deus nele é Elohim. Esta é uma forma plural de se falar sobre Deus. É claro, nós somos monoteístas, a Bíblia ensina sobre a existência de um único Deus, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus. Contudo, esse ser uno, ele manifesta-se por intermédio de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, nós temos uma unidade composta. E a palavra Elohim, ela é muito clara em explicitar isso para nós. Na criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram uma assembleia, vamos dizer assim, e se decidiram pela criação do homem. O homem não foi criado como os animais, mas ele foi criado através
de um ato solene da Trindade que decidiram fazer o homem. E Deus, Trino, fez esse ser totalmente distinto. Ele o fez um ser à sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Nós não cremos na teoria da evolução, nem na de Charles Darwin, nem naquela teoria que ensina que foi Deus que criou, mas Deus não criou de uma forma imediata. Ele criou o homem utilizando o próprio tempo como elemento de mediação. Esta é chamada teoria imediata da criação. Nós aceitamos a teoria imediata, mesmo porque nós não temos nenhuma referência bíblica para ensinarmos qualquer coisa que seja diferente disso. Cremos que o homem, conforme é hoje, ele tem exatamente a estrutura do primeiro homem. Assim como Deus fez Adão lá no Éden, ele o fez de uma forma pronta e acabada, assim como nós somos hoje. Deus criou o homem. Muitas teorias ao longo da história têm surgido, mas ao longo do tempo elas se desgastam e aquelas respostas que elas não têm terminam sendo o elemento que traz total descrédito, total esquecimento para essas teorias. Contudo, essa expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela permanece intacta. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E também de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que explica a origem do homem nesse planeta. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O homem foi criado segundo um tipo divino, isto é, a imagem e semelhança de Deus. E isso o torna distinto de todos os animais. Deus o fez com a capacidade de exercer domínio sobre todas as coisas. E nós percebemos uma coisa muito interessante, é que o ser humano ele é extremamente frágil. Ao nascer, se for abandonado pela sua mãe, ele não sobrevive. Contudo, os animais são, lá no nascedouro, muito mais fortes que os homens. Por exemplo, o filhote de uma vaca, ao nascer, é capaz de, se cair na água, sair nadando e sobreviver. O homem não, porque o homem é um ser extremamente frágil. Mas, sendo criado à imagem e à semelhança de Deus, e alcançando a fase adulta, ele torna-se o ser mais forte, mais poderoso desse planeta. O homem é capaz de exercer domínio sobre os animais, sobre a natureza, sobre o espaço, sobre as feras e os maiores animais desse planeta, ele é capaz de dominá-lo, porque Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. Há um outro texto na Bíblia que fala sobre a criação do homem e eu quero partilhá-lo com você. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Acompanhe comigo essa leitura. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 1, 26 e 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7 são dois textos muito específicos e muito claros para falar da origem do homem. Aqui nós percebemos a vida íntima, a vida imaterial do homem sendo focalizada. O texto diz que o Senhor formou o corpo material do homem do pó da terra, e então assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Ali estava sendo criado o homem como um ser total, o homem como um ser pleno. O seu corpo veio do pó, veio da substância da própria terra, e o seu espírito, isto é, o seu corpo imaterial, veio como um ato criativo de Deus. O Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou a alma vivente. O homem é um ser totalmente distinto, porque foi criado de uma maneira distinta e foi criado por Deus com um propósito totalmente diferente. Deus o fez coroa da sua criação. É muito interessante que até o quinto dia, ao final de cada dia, o Senhor dizia: "E eis que é bom para as coisas criadas." Mas quando criou o homem, ele olhou para a sua obra e disse: "E eis que é muito bom." E a razão para essa expressão é que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança.
Deus tirara dos seus próprios atributos, das suas próprias características e tatuou no homem essas características. É claro que elas não existem no homem da forma como existem em Deus. Em Deus, essas características estão de uma forma perfeita. No homem, elas estão de uma forma limitada. O homem não é Deus. O homem é um ser criado por Deus e feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. O texto de número 2 da nossa aula tem como título A Natureza do Homem. O homem recebeu de Deus a sua própria imagem e Deus estabeleceu o homem com uma natureza específica. Eu quero ler com você Jó, capítulo 7, versículo 17 e 18. Acompanhe comigo essa leitura. Que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento ponhas à prova? Jó estava diante desta grande questão. Ao mesmo tempo em que ele via a sublimidade e a infinitude de Deus, ele percebia a limitação do homem. E então a grande questão que repousava na sua mente era: quem é o homem? Qual é a razão para um ser infinito, ilimitado, sublime, onisciente, onipresente, onipotente, exercer cuidados num ser pequeno, sem significado, um ser que não merecia de forma alguma tanto carinho, tanto amor? Então essa é a grande pergunta de Jó. Nós sabemos qual é a resposta. Deus criou o homem à sua própria imagem, à sua semelhança, e fez com ele uma aliança de amor. Nós temos também, no Salmo, versículo 4, do capítulo 8, as seguintes palavras. Acompanhe comigo. Que o homem que dele te lembres. E ainda no Salmo 144, versículo 3, nós lemos as seguintes palavras. Acompanhe comigo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? São perguntas intrigantes que personagens da Bíblia fizeram. Quem é o homem? Nós já dissemos no início que depende da ótica pelo qual estamos vendo. A biologia, a filosofia, a sociologia, a psicologia vê o homem dentro de uma determinada percepção. Mas se olharmos para a Bíblia, nós vamos dizer que o homem é um ser criado por Deus. Já lemos aqui Gênesis 2 e 7. O seu corpo veio do pó e o seu espírito veio de Deus que o deu. Deus criou o corpo físico do homem e também criou o seu espírito. O homem é um ser, numa visão dicotomista, constituído de parte material e imaterial. Numa visão tricotomista, o homem é um ser composto de corpo, alma e espírito. Não é propósito dessa aula discutir este assunto, mesmo porque nós ficaríamos aqui um tempo enorme falando desse assunto e mesmo assim não chegaríamos a uma conclusão. Mas a dicotomia e a tricotomia são as melhores explicações para a natureza do homem. O corpo, vamos dizer assim, é o invólucro do espírito ou o invólucro da sua parte imaterial. É através do corpo que nós nos locomovemos e vivemos a vida comum do ser humano. E é através do espírito é que o nosso corpo tem vida. E, ao mesmo tempo, é através do nosso espírito que nos comunicamos com Deus, nos mantemos em comunhão com o Criador. O espírito é a sede da razão, do entendimento, da consciência e da vontade. O espírito é a nossa parte imaterial. Morrendo o corpo, ele vai para a terra e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito do homem é uma criação de Deus. Essa é uma colocação que devemos nos firmar a ela sempre. O homem é distinto dos animais porque possui um espírito dado por Deus. Os animais não. Na morte eles são absolutamente extintos. Mas o homem nasceu para viver para sempre. Nascendo, torna-se ele um ser infinito. A morte, ela está limitada a esta vida. Morrendo aqui, o homem parte para a eternidade. Ele vai estar com o Senhor ou não, dependendo da opção que ele fez
enquanto viveu aqui no planeta Terra. Numa visão tricotomista, então, o homem é corpo, alma e espírito. O corpo, já dissemos, é a matéria com a qual ele se locomove e vive entre os homens. O espírito é a sede da razão, é a sede da vontade, da consciência. O espírito, ele é imorredor. A alma é a sede dos sentimentos e é através da alma também é que nos relacionamos uns com os outros. Disse que quando o homem morre tem ali a separação entre alma e corpo. Isso é morte física. Morte espiritual significa separação de Deus. Quando o homem comete pecados, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso corpo, segundo a Bíblia, depois de mortos, no arrebatamento da igreja, no retorno de Jesus Cristo, os salvos ressuscitarão. E após o milênio, nós teremos uma ressurreição daquelas pessoas que não fizeram opção por Jesus Cristo. E tanto os salvos, na sua ressurreição do corpo, passarão por um julgamento, assim também os não salvos, eles passarão por uma ressurreição do corpo e também por um julgamento. Isso significa que o corpo é uma coisa muito importante na vida do ser humano. E eu quero ler com você o que está escrito em Jó, capítulo 3, versículo 2. Acompanhe comigo essa leitura. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Jó está falando da ressurreição do corpo. E nós estamos colocando isso no contexto dessa aula porque estamos falando a respeito do homem. O texto de número 3 da nossa aula tem como título O Homem, Imagem e Semelhança de Deus. O que é que significa isso? Existem algumas pessoas que confundem o homem, imagem e semelhança de Deus como Deus tendo forma física. Este é um grande erro. Senão, o inverso é que seria verdadeiro. Não é o homem sendo feito à imagem e semelhança de Deus, mas sim Deus sendo feito à imagem e semelhança do homem. Esses são erros absurdos. Primeiro, Deus é um ser incriado. Ele não teve início e não terá fim. O homem, sim, é um ser criado e o tipo no qual Deus se espelhou para fazer o homem foi ele próprio. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus e nós explicamos isso de algumas maneiras muito simples. Em primeiro lugar, dizendo que não há nenhuma relação com o corpo físico, porque Deus é espírito. Foi isso que ele respondeu à mulher samaritana. Jesus estava dialogando com ela e disse que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero colocar aqui algumas palavras que definem o homem como um ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Em primeiro lugar, espiritualidade. Deus é um ser espiritual e fez do homem também um ser espiritual. E é por isso que podemos nos relacionar e ter comunhão com o Criador. Segunda palavra, personalidade. Deus é um ser pessoal e fez o homem exatamente assim. Eu já disse em outras aulas que os atributos da personalidade são razão, sentimentos e vontade. O homem é um ser pessoal, assim como Deus é um ser pessoal. E é por isso que podemos nos relacionar com Ele. Podemos ouvir a sua voz, podemos falar com Ele e sermos ouvidos pelo Senhor. Terceiro lugar, moralidade. O homem foi feito com a capacidade de discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas. Ele é livre para escolher. Ele pode escolher entre agir de uma maneira correta ou então agir de uma forma errada. Isso fica com o homem. É lógico que ele é responsável. Gálatas 6 e 7 diz, não vos enganeis, tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Mas ele é livre. Assim como Deus é um ser livre. Inclusive, ele de maneira livre resolveu criar o homem. Poderia ter vivido sem o homem eternamente, porque ele é um ser autoexistente e autossuficiente. Ele não precisava do homem para continuar sendo Deus. Mas ele, de uma maneira livre, resolveu criá-lo. E fez desse homem também um ser moral, um ser livre. É por isso que Deus continua sendo um ser de amor e justo,
quando o homem vai para a perdição. Porque ele se torna um perdido por uma opção, por uma escolha pessoal. Deus o fez livre para escolher entre ele ou não. Escolhendo pelo não servir ao Senhor, o homem, ele receberá as consequências desse ato, porque a vida está organizada numa forma de causa e efeito. Escolhendo pelo não servir a Deus, ele trará sobre si as consequências dessa escolha. Contudo, ele continua sendo um ser moral, um ser livre para escolher entre Deus ou não. Em quarto lugar, racionalidade. O homem é um ser racional. Eu disse no início da aula que mesmo sendo tão frágil no seu nascimento, esse homem cresce e exerce domínio sobre a natureza, sobre as florestas, sobre os grandes e ferozes animais e até sobre o espaço sideral, como está acontecendo. Isso ocorre porque Deus fez do homem um ser racional. Nenhum animal tem esse atributo. Por mais que alguém goste do seu cachorro, do seu gato, ele não será um ser racional. Porque os animais, eles não têm espírito inventivo, eles não têm a capacidade de criar, eles não têm a capacidade de emitir julgamento nas coisas que estão vendo e experimentando. Mas o homem sim, porque ele é um ser racional. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós estamos aqui dando algumas explicações a respeito da imagem e semelhança de Deus tatuadas na vida do homem. Ele foi feito um ser social. Aliás, na criação dele, juntou-se a Trindade Divina. Foi uma reunião para que esse homem fosse criado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo reuniram-se para a criação do homem e fez dele um ser social. Ninguém é uma ilha, ninguém pode viver sozinho. E é por isso que Paulo nos ensina a sermos submissos uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Porque independente do condicionamento do outro, nós precisamos dele, porque fomos feitos seres sociais por natureza. O texto de número 4 da nossa aula tem como título O Destino do Homem. O homem foi criado para viver nesse mundo. Ele foi destinado à existência aqui. Deus o fez com esta característica. E viver é muito bom. Aliás, a vida é um dom de Deus e nós precisamos vivê-la da melhor forma possível. Deus colocou dentro de nós esse sentimento de que nós fomos destinados para a vida. Em segundo lugar, fomos destinados para amar o próximo. Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nos relacionamos com o próximo fora dessa perspectiva, nós estamos negando, estamos negligenciando um destino para o qual fomos criados. O homem foi criado com essa capacidade inata de amar o próximo. E nós devemos exercer isso, aprofundando esse sentimento de ligação afetiva com o nosso próximo. Em terceiro lugar, o homem foi destinado para o domínio em relação às coisas criadas. Nós já falamos sobre isso. E eu imagino o homem pré-histórico exercendo domínio sobre a baleia, os grandes animais marítimos, os grandes animais nas florestas. E ele só é capaz de fazer isso porque ele foi destinado para este fim. Deus o criou com a capacidade de exercer domínio sobre todas as coisas. Além disso, ele foi criado para o louvor a Deus. Deus o criou justamente para isso. Não fez um ser autômato, uma máquina, mas sim fez desse homem um ser livre para adorá-lo de uma maneira voluntária, de uma maneira espontânea. E é esse tipo de adoração que o Senhor espera dos seus filhos. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O texto de número 5 da nossa aula tem como título Provação e Queda do Homem. Deus criou Adão e Eva, os colocou naquele belo jardim e ele tinha um propósito com esse casal, que eles permanecessem eternamente naquela condição de pureza e de obediência ao Senhor. Contudo, isso não ocorreu. A Bíblia diz no capítulo
3 de Gênesis, que Satanás apareceu prefigurado de uma serpente e então tentou o homem. Existem grandes diferenças entre provação e tentação. A provação, ela tem uma origem divina. A tentação, ela tem uma origem satânica, uma origem diabólica. Tiago diz que Deus não tenta a ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal. Mas o Senhor, às vezes, nos coloca à prova. E ele permitiu que a serpente tentasse Adão e Eva justamente para que aquele casal fosse provado e, ao mesmo tempo, tivesse a sua natureza moral aperfeiçoada. Deus tinha como objetivo aprofundar a capacidade do homem de resistir às tentações do inimigo e permanecer em obediência ao Senhor. Adão e Eva estavam 100% preparados para resistir. Eles eram seres morais. Deus havia dito que não comessem daquela árvore que estava plantada na região central do jardim. E o objetivo daquela árvore era justamente isso, colocar à prova a obediência voluntária e espontânea do homem. Comendo daquele fruto, eles estavam fazendo uma opção pela desobediência, eles estavam fazendo uma opção pelo não servir ao Senhor. Lendo Gênesis capítulo 3, nós percebemos que a queda do homem deu-se através de alguns passos. Por exemplo, no versículo de número 6, a Bíblia diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Isso significa que ela olhou para a árvore. O segundo passo foi que ela desejou. Ainda no versículo 6, a árvore desejável para dar entendimento. Ela desejou. Em terceiro lugar, ela tomou do fruto. Em quarto lugar, ela comeu. E em quinto lugar, ocorreu o que Deus havia dito. No dia em que comerdes deste fruto, certamente morrereis. Eles morreram espiritualmente. Isso não aconteceu no aspecto físico. Fisicamente, eles morreram muitos e muitos anos depois. Tiveram filhos e filhas. Mas no ato de lançar mão do fruto e de comer dele, morreram espiritualmente. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos nesse texto os passos da tentação. A tentação é um processo que começa na nossa mente. As imagens entram pelos nossos olhos e são decodificadas na nossa mente. Depois vem a imaginação. Começa-se a imaginar o quão bom é a prática daquele determinado ato. E então deseja-se fazer aquela determinada coisa e o desejo é seguido da decisão, a decisão da ação e a ação é seguida da morte. Porque o pecado ele é condutor de morte. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, há uma grande notícia nesse versículo. Jesus Cristo veio para dar vida e ele dá vida em abundância. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que você tenha tido um bom aproveitamento dela. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro.